De volta na sua casa, como sempre, para poder falar de assuntos que interessam a minha vida, interessam a sua vida, a vida de todos nós. Deixa eu contar uma coisa. Essa semana, eu cheguei na casa da minha filha e eu tenho 2 netas. E neta é filho com açúcar, né? Esté tem 3 anos e a Helena vai fazer 3 meses. Aliás, essa virose que pegou todo mundo por aí, elas contraíram também, muita febre, e a Helena ficou isolada e a gente sofre, né? É uns bichinhos com febre, febre é tão ruim, congestionado pior ainda. E aí eu chego lá, tá a Esté assistindo desenho. Mas quando eu entrei na casa dela, a televisão estava mostrando o funk. Um sujeito fumando um baseado e 2 meninas com short jeans muito curtinho, uma letra de funk, palavrão puro, e minha netinha na frente da televisão. E eu falei, ó, que brincadeira essa aqui, desliga isso aqui, quem ligou isso aqui, quem botou isso aqui, nesse clipe de funk aqui? Aí ela parece que não foi ninguém, pai. Ela está assistindo desenho. Eu coloquei no desenho para ela, presta atenção. Desligou a TV, e daí a pouco, assim que ela falou isso, não desligou a TV, entrou um desenho. Quando você entra no YouTube e coloca desenhos, e dá ao seu filho o seu tablet, e muitas vezes o seu telefone, e muitas vezes o pai faz isso para se livrar do filho, ou porque ele quer ver o futebol, ou porque a mãe quer ver novela e tal, e pega o telefone e dá para o filho, para o telefone fazer da vida do filho. Eu já avisei, os primeiros 1000 dias, ou seja, a primeira infância é um HD vazio. O que você coloca de bem ou de mal vai ficar para a vida adulta, vai definir. Então, o que acontece? Ela realmente colocou desenhos. O que eles estão fazendo agora é um absurdo, presta atenção. Eles não estão incitando as crianças ou os pais para que levem as crianças a eles. Eles acharam as crianças. Então, entre um filme de desenho, o desenho acaba, entra uma vinhetinha com um pedaço de um funk ou o sujeito fumando maconha e depois volta o desenho como se fosse uma publicidade. Aí põe lá, você pode pular se não quiser. Mas como se é uma criança que está assistindo? Veja que estratégia. Veja que são pessoas que têm entendimento do comportamento humano, que conhecem mensagem subliminar e sabem mais de que os pais vivem desavisados, ansiosos, inquietos, desesperados, correndo atrás de bens materiais, sei lá o quê. Mas os filhos são dádiva de Deus e é deles que nós precisamos prestar atenção. Então, o que acontece? O Netflix também. E, aliás, o Netflix, os seus filmes, e principalmente os de desenho, eu advirto vocês, e até mesmo os filmes de ação que lá estão, há uma tendência muito grande, são filmes tendenciosos para ideologia de gênero e induzir ao homossexualismo. Preste atenção. Por favor, entre no YouTube, aí, no seu telefone, no seu tablet, e põe lá desenhos e espere terminar uma sequência, não é? Até porque tem muita gente cristã fazendo muita coisa boa. Tem muito clipe bacana, eu já vi uns clipes bacanas para criança, da Bruna Carla, de Aline Barro, de muita outra gente, de Rebeca, muita gente fazendo coisa boa. Não estou fazendo publicidade de nada, estou alertando vocês contra os malefícios daquilo que pais e mães não estão prestando atenção. Nos primeiros dias, os primeiros 1000 dias, a primeira infância requer todo o cuidado de todos nós. Nós temos uma sociedade absolutamente desequilibrada, uma sociedade de bêbados, são jovens, hoje adultos que são vítimas do organismo dos seus pais, fumantes, bêbados, uma sociedade de alcoólatras e que nós pagamos o preço adiante. Porque a criança, ela é fruto daquilo que vê e não fruto daquilo que ouve. Então, preste atenção no seu filho, dá uma corrigida aí no seu Netflix, dê uma olhada. Aliás, o Netflix está passando um filme chamado, um documentário, Democracia em Vertigem, e a menina produtora desse documentário, eu que estive presente no impeachment o tempo inteiro, ela insistiu muito comigo, para passar um dia comigo, com eles, a produção inteira, para filmar o meu dia a dia e tal. Me filmou tudo, mas olha o preconceito onde existe. A parte mais importante que eles colocaram, não sei se era querendo debochar, foi
quando eu estava orando no meu gabinete pelo Brasil, com a presença de alguns líderes, o apóstolo René Terranova, estávamos orando. Eu não sei se a intenção foi debochar. Se a intenção foi debochar, ó, filha, desculpa, dá uma cabeçada na parede, mas você colocou um bom momento nosso e passou um dia inteiro. Eu vou postar essas imagens, vou mostrar aqui comigo, na academia, treinando alguns atletas, um dia a dia inteiro, mas não colocou nada. Mas se sabe hoje também que a dona do documentário, quem escreveu, é filha de uma ex-guerrilheira, até aí é problema de cada um, mas o pai é um dos fundadores, o avô da Andrade Gutierrez, que também está envolvido na Lava Jato até o pescoço. Então, eu vi o documentário, achei meio tendencioso também, meio esquerdista e tal, e, bom, na verdade é deles, foi contratado por eles, eu não sei com dinheiro de quem, mas foi contratado por eles, ok? Os meus convidados hoje são duas pessoas que eu gosto muito, e um já é freguês da casa aqui, que é o pastor Jabes Alencar, que já esteve comigo algumas vezes aqui no programa, aliás, pelo menos 3, e que eu vou trazer aqui para cantar numa próxima oportunidade, trazer a pastora Nani para poder lançar aqui o livro dela. Como é o nome do livro mesmo, Jabes? Mulheres que Vencem Dores. Que prazer estar aqui com você, Magno. Mulher que Vencem Dores. Mulheres que Vencem Dores. Vamos trazer ela aqui para lançar o livro. Que bom. Aqui. E o meu amigo, Cláudio Duarte, essa figura que o Brasil assimilou, né? Pelo seu jeito, pela sua capacidade, pela sua tenacidade, tem a mente muito arguta, um sujeito com a capacidade de fazer as pessoas se descontraírem, se desarmarem, chorarem, entrarem num assunto sério, participar de um debate e contextualiza a vida com muita facilidade. E hoje, diferente de outros programas que ele já participou, vocês vão saber quem é Cláudio Duarte. Não é? Quem é o menino Cláudio Duarte, de onde é que veio, né? Quem pariu, onde foi parido, né? E como é que se despertou, e como é que chegou ao entendimento de que tinha essa capacidade, esse conteúdo assim natural, porque esse tipo de coisa é conteúdo natural. Você vê um Tirulipa, o filho do Tiririca, é filho do Tiririca, mas aquilo é conteúdo natural, eu chamo. Não é? Está no sujeito. Você pode ter escola daquilo, você pode ter morrer de vontade, não vai ter como. Você pode pegar um menino e botar numa escola e pagar tudo para o professor de futebol, ele nunca vai virar Neymar. Se não nascer nele, não tem como. O famoso talento nato. Né? Está nele, né? E eu também quero saber muita coisa hoje, seu pastor Cláudio Duarte. Hoje nós somos amigos, né? E eu me tornei amigo dele depois que ele já era famoso, né? Então, quer dizer, as vacas magras, aliás, nem as aidéticas eu conheço, porque primeiro você tem as vacas aidéticas, depois vem as magras, né? Então nós queremos saber desde as vacas aidéticas. Cláudio Duarte, prazer ter você aqui com a gente, viu? Uma alegria muito grande ter você aqui no Visão da Vida. É um prazer meu, é uma honra estar participando, espero contribuir aí, fico muito feliz com a oportunidade, Jabes também é um amigão, estou bastante à vontade. Deixa eu te fazer uma pergunta que o povo do Brasil certamente faria para você. Quem é Cláudio Duarte? Bom, as pessoas costumam às vezes fazer essa pergunta. Bom, que Cláudio Duarte é um morador de Xerém, um lugarejo, né? O 4º distrito de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eu nasci naquele lugar. E é quase isso, né? E realmente o Zeca faz uma propaganda muito legal do local, que é um local muito bom. Então eu me considero um menino ainda daquele local, amo as pessoas. Você nasceu lá, Cláudio? Eu nasci lá. Eu sou nascido e criado em Xerém, apesar de ter esse jeito meio aminerado, né? Meio, às vezes, de interiorano, mas eu acredito que por causa do convívio com os mais velhos, eu acabei adotando um vocabulário e um comportamento. Gostar mais da terra, gostar mais de agricultura, dos bichos. E eu costumo dizer que todo ser humano saudável, ele procura felicidade. E eu encontrei a felicidade lá em Xerém. Seus pais são do Rio de Janeiro também? Na verdade, meu pai, ele é capixaba. Minha mãe tinha vindo da Paraíba, mas nasceu em Minas Gerais, mas uma família que estava migrando para o Sudeste com o propósito de chegar no Rio de Janeiro. Então, eu costumo dizer que eu sou filho de uma paraibana com um capixaba. Tem sangue nordestino aí? Tem sangue nordestino, eu acho que daí talvez venha um pouco do humor. A capacidade da piada, isso exatamente. Isso aí. Da literatura de cordel, repente, essas coisas que... normalmente o nordestino,
ele faz piada muito rápido, ele raciocina rápido, Sim, ele consegue emendar as coisas muito rápido. Então essa parte aí pertence à sua mãe. Né? Sim, apesar de meu pai ser um camarada bem-humorado, bem engraçado, meu pai está com 87 anos, certo? Mas é alguém muito bem-humorado. Então, eu acho que talvez essa combinação acabou saindo aí, o Cláudio. Ô, Cláudio, na escola, conta aí, você, desde criança, você fazia os meninos rir na escola, encontro de família? Ô, Magno, na verdade não, porque o que acontece? O meu pai teve diversos relacionamentos. Ele não gosta que eu diga que ele casou 8 vezes, certo? Mas ele teve inúmeros relacionamentos, ok? E eu fui ganhou de chicanismo de Fábio Júnior. E eu fui obrigado a contar isso, ok? Mas aí eu fui criado em lares diferentes. E como eu não tinha um comportamento padrão, havia coisas que um lar permitia e outro não. Então, às vezes, eu chegava num lar com vocabulário que o anterior permitia, e eu fiz algo no anterior que acabou me removendo de lá. Com isso, depois de um tempo, eu descobri que falar era perigoso. Então, eu fiquei introvertido, tinha muita dificuldade de comunicação, praticamente não falava. Fui namorar com 17 para 18 anos, foi o meu primeiro relacionamento. Então, eu fiquei muito fechado. Esse indivíduo falante e engraçado, ele apareceu na classe da escola bíblica depois que eu me converti, com 22 anos de idade. Mas antes não, eu falava pouquíssimo. Você se converteu com 22 anos? Eu me converti com 22 anos. Em Xerém? Em Xerém. Isso aí. Eu me converti numa segunda-feira e ali realmente... Como se deu, hein? Tem uma coisa interessante sobre a Igreja Universal. Houve uma época que a Rede Aleluia, quando eles fizeram a Rede Aleluia, já se lembra muito disso, eles faziam muitos eventos nas capitais. Isso. Tinha as rádios no Rio, faziam aqueles eventos do Flamengo, enorme, eu cantei muito naqueles eventos por aí, Brasil afora. E depois o Crivella me contou. Aí comecei a falar assim, pô, por que a Rede Aleluia, as rádios nos estados, elas são todas último lugar? Assim, ninguém ouve. Você está ouvindo a Rádio Aleluia, a Rede Aleluia, você está ouvindo um culto da Igreja Universal, 24 horas. Ele me disse que foi uma pesquisa do Ibope, que o Bispo Macedo encomendou, perguntando assim para as pessoas: o que levaria você a ir a uma igreja? Show? Prêmio na rádio? Certo? Concurso pela rádio? Ou convite de um amigo? Convite de um amigo passou de 90%. Eles fizeram da igreja um circuito interno e fizeram a igreja, a rádio, alimentar os membros, alimentar a ovelha para ela poder parir, né? Por isso, a minha pergunta: quem te levou? Quem te convidou? Você ouviu? Você gostou na rua? A mãe de Zezé, quando estava aqui com ele, sentou e falou: meu filho ia ver os ar livre na rua, os crentes cantar na rua, chorava, queria cantar, e Zezé começou a cantar, foi na igreja, né? Quem levou você? Na verdade, foi uma prima. Eu fui muito influenciado por uma prima que se converteu, certo? E eu acho que ela foi a minha grande influência. É viva? Sim. O nome dela? Luzia. Ô, Luzia. Hoje ela caminha conosco lá na igreja. Ah, é? Sua ovelha? Sim, caminha lá comigo. E eu acredito que ela foi a minha grande, não apenas influência, mas a primeira pessoa que me acolheu no Evangelho, certo? Tudo começou por ali. Então, eu vivi isso, apesar de que eu, quando tinha uns 13 anos, por morar na casa dos outros, eu tinha algumas obrigações. Aquela história daquela época: lavar banheiro, varrer o quintal, arruma sua cama, comprar alguma coisa, arrumar a cama. E numa dessas arrumações eu encontrei um livro que continha histórias bíblicas. E eu li esse livro diversas vezes sem nunca ter tido um contato com a Bíblia. Mas era um livro de histórias bíblicas, ilustrado. E esse foi o primeiro contato que eu tive. Anos depois eu tive o primeiro contato com a Bíblia. E aí eu descobri que lá continha o restante das histórias que eu comecei a ler nesses livros. E foi ali a minha porta de entrada para o conhecimento bíblico, para a proximidade com a palavra de Deus. Essa igreja lá em Xerém, o que é? Batista? É uma igreja metodista wesleyana, onde eu me converti. Você continua metodista? Não, hoje eu fazia seminário batista, fui ser pastor de uma igreja na Barra, no Rio de Janeiro, uma igreja batista, depois recebi um chamado para abrir uma comunidade. Hoje eu sou pastor de uma comunidade no Rio de Janeiro, lá em Xerém, chamada Projeto Recomeçar. Nós fizemos 5 anos agora, no dia 2 de junho, e estamos caminhando lá. Só para a gente colocar na conversa aqui, para ele não ficar só de olheiro aqui,
Já você é filho de pastor, né? Eu sou filho de pastor, neto de pastor, sobrinho de pastor, primo de pastor, cunhado de pastor, pai de pastor. E irmãos são quantos? Nós somos em 7 homens e 4 mulheres, 11. Papai foi desbravador lá no Nordeste, né, naquele tempo que era difícil ser crente. Foi uma pessoa? Papai, ele nasceu em Pernambuco, na cidade do Luiz Gonzaga, lá no Exu. Está lá em Exu. É. E aí dali ele saiu evangelizando, quando ele se converteu com 17 anos. E saiu evangelizando, saiu pregando e naquela época, muitos anos atrás, né, tinha os missionários americanos, era a época do Lampião. Papai teve a experiência de sofrer a perseguição que a igreja sofria. E ele saiu abrindo igreja. Onde eu nasci, Cajazeiras, Crato, Catolé do Rocha, Pombal, isso tudo na Paraíba, né? E depois foi para Mossoró, Rio Grande do Norte, e várias cidades do Ceará, e depois em Vitória da Conquista, na Bahia, depois São Paulo. Então eu sou de uma família que é toda... Meu pai já era pastor quando eu nasci, né? Somos em 11 filhos, 7 homens e 4 mulheres. Todos os homens são pastores? Só um que não é pastor. Os 6 são pastores. Interessante, né? Totalmente diferente da história do Cláudio. O Cláudio já veio de uma história totalmente diferente, né? Né, Cláudio? Eu praticamente sou o primeiro pastor. Eu tenho um primo que é pastor. Você tem um primo pastor? Tenho, o Guilherme é pastor. Mas a minha família é uma família, eu me converti com 22 anos, então eu tenho uma vida bem, caminhei no que a gente chama aí de, no mundo secular, né, durante um bom tempo. Então, bebia, eu conheci os dois lados e eu gostei mais desse que eu estou agora. Você chegou a usar droga? Magno, cheguei. Já falou que é, né? Porque bebê usou droga. Tá na legalidade, mas é droga, né? Sim, aliás, sim. Esse é um país de bêbados, né? País de bêbados hipócritas, né? Que enche a cara, dorme com a cara cheia de uísque, enche a cara de cerveja no final de semana e fica exigindo que a classe política e que... É a droga que a sociedade não condena. Que vai e resolva lá o problema do cara que está fumando crack, do cara que está cheirando pó, mas são tudo hipócritas. Festa, nasceu criança, tem bebida alcoólica, festa de escola tem bebida alcoólica, fez 15 anos, tem mais bebida alcoólica, a festa é da cidade, a cidade fica fedendo mijo, porque todo mundo bebe mijando pelos cantos da cidade. Quer dizer, uma sociedade de hipócritas, de bêbados, sabe? De gente que tem dinheiro, mas só dorme se beber uísque e dorme bêbado, vive de olho inchado. Quer dizer, mas é preciso resolver o problema dos que fumam crack, né? Porque eles são isentos disso. Lá em casa, eu tenho 42 anos que tiro drogado da rua, que tem casa de recuperação. Toda vez que chega um bêbado, você fala assim, você já usou droga? Ele fala assim, Deus me livre, eu só bebia. Né? Eu só bebia, Deus me livre. E a minha experiência é a seguinte, de cada 50 viciados em cocaína que eu recupero na minha instituição, e nós recuperamos 85% dos que passam lá, nós só recuperamos um bêbado. O que bebida alcoólica faz no sistema nervoso central do indivíduo é um negócio incalculável. Então, quando o cara fala assim, eu bebia, então usava droga. Né? Eu comecei a fumar maconha com 13 anos, por isso que eu perguntei se você converteu com 20, e na verdade eu nasci num lar onde minha mãe já conhecia Jesus e tal. Já eu fui batizado com 12 anos de idade, mas com 13 eu desandei, naquela época que o sujeito andava de óculos escuros de noite, era maconheiro, né? Quer dizer, hoje ainda é, né? Porque óculos escuros de noite, a não ser que o cara seja, né, tem uma deficiência visual. Mas de estar de óculos escuros na esquina era maconheiro, preguiçoso. É né? meu. Você participou dessa época? Eu não sou tão velho assim não, Magno. Entendeu? Ô, Magno, a gente podia mudar o programa, eu entrevistar vocês dois. Eu sou... Não, mas você... Eu sou mais novo do que isso, entendeu? Mas... É porque nós estamos numa parte que parece que você não experimentou. Né? Graças a Deus que não. Mas eu cheguei bem pertinho, assim, nunca me viciei, mas já provei, certo, alguma coisa. Mas foi uma etapa da minha vida que eu acho que eu precisava passar, ok? E foi um ciclo da minha vida que eu precisava viver. E eu confesso a você, eu não vou dizer a você que eu me arrependo daquilo que eu vivi, não, certo? Eu gostaria de estar vivendo aquilo que eu vivo hoje, com a vida que a mentalidade que eu tenho hoje me ofereceu há mais tempo. Mas acho que toda a experiência que eu tive hoje, eu vejo no ministério, sendo pastor, ajudando pessoas a ingressar num estilo de vida cristã, conhecer um ambiente, por exemplo, de um bar, certo? Como ele é um ambiente alegre, agradável, a gente consegue entender por que ele é tão atraente,
para algumas pessoas, entender como alguns ambientes familiares são tão ruins que os homens têm que ficar em casa ou têm que ficar num bar bebendo para esperar a mulher dormir, ou então para esperar o álcool fazer efeito, porque vai chegar em casa, a mulher vai falar sobre tantas necessidades, ele está... Então, há todo um conjunto de coisas que conhecer os dois lados, certo? Acaba nos dando um nível de uma aparente alegria, né? Uma aparente felicidade, né? O bar e tal, você está falando desse sentido, né? Que a pessoa pensa que... Não, mas é um ambiente, mas é dependendo de como você encara, sim, né? Por exemplo, São Paulo aqui, eu adoro entrar nesses botecos de São Paulo, porque eles vivem sempre com a chapa muito quente. Essas bistecas de porco que eles fazem aqui em São Paulo, quando eles jogam em cima dessa chapa nesses botecos, cara, não tem quem resista aquele cheiro daquele negócio lá, entendeu? E o café de máquina para mim não existe, eu fui criado com coador, mãe desmanchava a saia dela, fazia calção para nós, o resto fazia coador. Então eu fui acostumado com coador, eu não gosto desse negócio de máquina, não me ofereça não. Então eu gosto do boteco. Hoje eu fui numa padaria, não, você tem que me levar numa padaria que tenha café de coador. Né? Aí você chega lá e fala assim, faz um misto quente para mim com um pão francês, cara. O cara bota naquela chapa lá, parece que é tudo diferente, o cheiro. Então, eu acho que é nesse contexto que o padre está fazendo. O bar, no contexto, né? O que eu quero entender é o seguinte, nós conseguimos encontrar motivos pelo qual o indivíduo frequenta. O que nós temos que entender é que ele tem algo mais precioso em casa que pode ser danificado por causa daquele ambiente aparentemente agradável, entendeu? Então, hoje, quando eu vejo alguém falando bem do ambiente da bebida, do ambiente da descontração, eu consigo entender. O que essa pessoa talvez não tenha um entendimento é que tem algo muito mais precioso do que aquele ambiente e que algumas práticas que estão ali podem prejudicar e muito seus filhos, seu casamento, sua saúde, sua situação econômica, ok? Mas as coisas, na verdade, Magno, caminharam tanto por um lado. Eu acho que nós vivemos um efeito elástico. Nós seguramos tanto durante tanto tempo que quando soltamos foi para tão longe e hoje nós estamos tentando puxar de volta. Então talvez meu discurso para quem está ouvindo seja um discurso ultrapassado, de um retrógrado, de alguém que não entende o bem-estar muitas vezes do poder do álcool. Então é complicado hoje abordar um pouco dessa situação. Eu às vezes consigo por ter um estilo mais bem-humorado, então eu consigo às vezes navegar. E muitas vezes o álcool... O sujeito procura isso porque é refúgio, né, Glória? É refúgio, né? O sujeito se refugia naquilo e faz daquilo o seu bem maior. Porque onde está o teu tesouro, está o teu coração. E quando o ambiente que deveria ser o tesouro seu deixa de ser, o cara vai buscar. O cara vai buscar. Porque você não entende quando um grupo de jovens fala assim, cara, saímos da faculdade sexta-feira, bebemos até segunda-feira. Aí a pergunta é a seguinte, acrescentou alguma coisa na sua conta? Você ganhou um carro novo com isso? A sua idade que dá em 35 voltou para 25, o que é que tu ganhou com essa? É igual a gente fala assim, eu tenho orgulho de dizer que eu nunca tirei férias. Isso é uma idiotice, entendeu? Orgulho de que eu nunca tirei férias, entendeu? Nós precisamos nos cuidar. Aí o cara diz, por que o cara bebe? Se o cara sabe... Cláudio, é o seguinte, bebida, nós estamos falando aqui do bar, o tema veio para o bar. Para mim, só Deus e bebida alcoólica faz com que o indivíduo fique igual. Os indivíduos são iguais só com Deus e bebida. Como é que é isso, Mário? Porque Deus trata todo mundo igual. E bebida é o seguinte, pobre bêbado é tão idiota quanto rico. Doutor bêbado é tão besta quanto analfabeto. Amarelo é tão besta quanto negro bêbado. Então todo mundo mija na calça, todo mundo fala besteira, cachorro lambe a boca, né? Então fica todo mundo igual. E é só Deus. Né? Só Deus bebida alcoólica. Então, tá chamando pro comercial? Pô, foi tão rápido. Daqui a pouco a gente retoma o nosso programa. Vamos para os comerciais e no final do programa nós vamos para o Prazeres da Carne, a melhor churrascaria de São Paulo.